Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é sábado, 7 de agosto de 2021. São exatamente o mesmo horário que seus relógios marcaram nesse exato momento. Saúde a todos com a paz do Senhor, pedindo antes de tudo, para aqueles que ainda não são inscritos nesse canal, que façam inscrição, ative o sininho para receber as notificações e, se gostarem, dê um like. Isso é muito importante para que o YouTube saiba que vocês estão gostando e que ele me recomende os meus vídeos. Entendeu? Estou um pouco gripado, por isso que eu estou fungando assim, ó. Mas não leva mal não, porque é natural, todos nós somos humanos e sofremos desse tipo de mal. Gripe. É o seguinte. Outro dia eu vinha dentro do coletivo e observei uma senhora do outro lado, uma poltrona na frente da minha. Era uma senhora de cabelos curtos, branca, usando uma blusa rosa sem manga, e conduzia nas suas mãos um terço, uma espécie de rosário. Então, eu observei que ela estava ali compenetrada, entrelaçado, aquele rosário entrelaçado, rosário não, aquele terço entrelaçado em seus dedos, e ela contando com os dedinhos assim, ó, e movendo com os lábios. Aí eu fiquei pensando, o que será que ela está fazendo com aquele terço? Certamente uma oração, um sacrifício, qualquer coisa. E, vez por outra, ela trocava ideias com a companheira ao lado, companheira de viagem. Aí voltava novamente para o terço. E repetia de novo, a outra fazia pergunta e ela parava e ficava conversando com a outra. Aí eu pensei comigo, eu digo, essa mulher pensa que está fazendo algum sacrifício a Deus, ao Deus dela, naturalmente. Mas, na verdade, aquele tipo de oração que ela estava fazendo, de reza, aquilo não tinha o menor valor diante de Deus, porque via-se nitidamente que ela deixava as suas preces, né? As suas Ave Marias, seus Padre Nossos, para estar discutindo com a outra, conversando com a outra. No meu ver, oração tem que ser feita com devoção, com seriedade, né? Com intimidade com Deus. Mas para aquela devota, não sei para quem ela estava destinando aquele terço, sabia que não era para Deus, não era. Era para algum santinho desses de parede, para algum santinho desses de oratório, né? A quem elas costumavam se ajoelhar, acender vela, fazer seus pedidos e orações para aqueles santos que, sem vida, de gesso, de barro, de madeira, entendeu? Eu observava o comportamento daquela senhora, ingênua naturalmente, né? Espiritualmente falando. Para ela estava fazendo um grande sacrifício, mas para quem tinha conhecimento da Bíblia, aquilo era inútil, né? Se ela era cristã e queria continuar com suas orações, que seguisse uma oração correta, dessas que era aprovada pelo Criador. Aí você via a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, não é verdade? Porque o verdadeiro cristão, ele tem o seu Deus Todo-Poderoso, o Deus do céu, que construiu a terra, o mar,
os pássaros, as aves, os répteis, os peixes e principalmente nós, humanos. Esse sim é quem nós devemos adorar em espírito e em verdade. Mas eles não sabem disso. E se sabem, não se devotam a fazer esse tipo de oração. Não se prestam a fazer esse tipo de oração. Insistem em estar adorando imagem de escultura, coisa que em Êxodo, né? Parece que é Êxodo 20. Exatamente, é em Êxodo 20. Para vocês que adoram imagem de escultura, esses santinhos de parede, de oratório, esses santinhos com os quais vocês compram assim nos artífices, né? Nessas casas religiosas, e trazem para suas casas. Ali vocês se prostram aos pés dele, naturalmente que se prostram. Acende vela, faz suas petições, né? Como se aquele santo, aquela imagem, estivesse escutando vocês, estivesse vendo o que vocês estavam fazendo ali diante dela. Para vocês, leiam a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, que diz: Eu sou, prestem bem atenção, o que é que Deus diz para vocês que querem conhecê-lo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Isto foi quando Jeová tirou o povo, aliás, pelas mãos de Moisés, da servidão do Egito, sob o poder de Faraó. E essas palavras foram faladas diretamente para os israelitas, a quem Deus chamava, incluía todos como Israel, a quem ele amou demais. Então, para aquele povo que atravessaram o Mar Vermelho, viram aquele grande milagre, né, na travessia do mar, a água separando, aquela coluna imensa de fogo durante a noite que ficava entre Israel e Faraó, que vinha atrás querendo destroçá-los. Aquela coluna de fogo linda era proveniente de Deus, para que o Faraó não ultrapassasse, não chegasse a pegar eles. Então, depois de tudo, que Faraó também morreu debaixo d'água, depois que o povo de Israel passou, aí Deus disse para todos: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Deus lembrava sempre ao povo o que fizera por todos eles. Entendeu? Portanto, você lembrar alguém o favor que faz, seja lá por um filho, por um neto, por um irmão, por uma mãe, por qualquer coisa, não é pecado. Porque Deus lembrava ao povo o que tinha feito em seu favor. Como ele disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da escravidão, da casa da escravidão. E ele ainda advertia ao povo: Não terás outros deuses diante de mim. O que mais Deus pedia ao povo era que não tivesse outros deuses diante dele. Porque naquela época havia muitos deuses pagãos de todos os tipos, entendeu? Para cada causa tinha um deus. Entende? Mas o povo de Israel só tinha um Deus, único, que era o Todo-Poderoso, cujo nome era Jeová Jireh, eu sou que sou, e coisa parecida. Então Deus sempre mostrava o que fizera pelo aquele povo, para libertá-los, né? Pela liberdade que deu para eles. Por isso ele exigia: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás, prestem atenção, você que adora imagem de escultura, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. E o que mais se vê por aí? São muitas pessoas
com imagem de escultura, adorando-as, né? Como se aquele fosse seu Deus, um Deus morto, um Deus que não tem vida, tem olho, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, nenhum som sai, tem nariz, mas não sente cheiro, tem ouvido, mas não ouve nada, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não caminham, enfim, nada eles podem fazer. É apenas um bocado de gesso moldado a uma imagem, a quem eles adoram. Então, eram desses deuses também que o Criador estava se referindo para os nossos dias atuais. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás, preste bem atenção, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Né? Por quê? Por que você não deve fazer isso? Aí ele continua, porque eu, não é verdade? Eu sou seu Deus, eu sou Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração, mas daqueles que o aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí está a bondade de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí está. As promessas, os pedidos de Deus, para que haja a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Como aquela mulher do ônibus. Então, aí está a grande diferença entre a pessoa que serve a Deus e aquele que não serve. Por exemplo, o homem que se prostitui, que bebe a bebida forte, né, que adultera lá fora, é diferente daquele que não faz nada disso. Então este homem, primeiro, não serve a Deus, mas o outro sim. Quer dizer, existe uma grande diferença, aquele que serve a Deus e é o que não serve. A mesma coisa cabe à mulher. Portanto, Deus exige que cada um de vocês o adore em espírito e em verdade. Ele não quer que ninguém se prostre, se encurve às imagens de escultura, entendeu? Porque ele continua dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e espera que todo aquele que vive aqui na terra, às suas custas, porque todos que vivem aqui vivem às custas do Criador, o adorem, né? Renda homenagem ao próprio Deus que fez tudo isso e que nos dá alimento diário para a gente não morrer de fome, para os animais não morrer de fome, para os peixes não morrer, né? Sem oxigênio, entendeu? Para as plantas não secarem, ele manda chuva para regar a terra e brotar todo tipo de alimento para nós. Esse é o Deus que nós devemos adorar. Não esses deuses de madeira, de gesso, de barro, de pedra, de ouro, de prata. Isso não pode ser visto. De bronze. Não. Vamos adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, vamos adorar o Deus Todo-Poderoso, esse que nos dá tudo isso que eu acabei de falar. Se você gostou do vídeo, é uma pessoa cristã, ou não, dê um like, faça uma subscrição e compre uma Bíblia, se você é cristão, para você verificar em Êxodo, capítulo 20. Aí você vai constatar que realmente está escrito aqui na Bíblia.
tudo quanto eu falei a respeito de adorações falsas, a respeito de quem serve a Deus e quem não serve, a diferença entre as duas pessoas. Não estou julgando aquela senhora do ônibus, não. Estou apenas mostrando o que ela fazia com o texto na mão, né? Mexendo com os lábios e ao mesmo tempo conversando com a outra. Onde estava a essência daquela oração, daquela reza? Tinha valor nenhum diante de Deus? Infelizmente não tinha. Essa é a minha mensagem e pedindo a Deus que os abençoe hoje, amanhã e sempre. E se você não for inscrito, faça uma inscrição em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau.